bom dia e boa semana, né? Começando aqui na segunda-feira. Eu gostaria de aproveitar esse nosso espaço aqui para compartilhar com vocês algumas reflexões sobre o nosso mundo atual, que me incomodam bastante. Eu gostaria de citar alguns tópicos aqui e deixar para a reflexão de todos. Primeiro que eu gostaria de trazer para a gente conversar aqui é sobre o que está acontecendo no Brasil. A polarização política e o colapso do bom senso. No Brasil, a política deixou de ser um espaço de busca por soluções e se transformou em uma arena de vaidades. A polarização sequestrou o debate e as pessoas já não defendem ideias, mas identidades políticas muitas vezes sem o menor sentido. Esse cenário inviabiliza consensos básicos como saúde, educação, segurança alimentar e inovação. Tudo isso deixa de ser prioridade para se tornar munição de uma disputa sem sentido. O resultado é que o bom senso e a cooperação, que são combustíveis essenciais para as sociedades avançarem, foram dizimados. E quando a gente olha para fora, quando a gente sai desse horror político que está acontecendo hoje no Brasil, no horizonte mundial a gente tem uma possibilidade de um novo conflito global, o que também é terrível, né? Enquanto nós brigamos, o mundo se prepara para choques geopolíticos perigosos. O avanço das potências em disputa pelo controle da energia, dos alimentos, dos dados e da inteligência artificial cria uma tensão crescente. Nós não falamos mais apenas de armas físicas, mas de guerras invisíveis, pautadas em desinformação, ataques cibernéticos, sabotagem digital e o mesmo instinto de concentração de poder, mas agora em escala planetária. Isso pode empurrar a humanidade para uma crise ainda mais profunda. E junto com isso, a gente tem aquilo que a gente pode chamar de normalização da fome e do sofrimento. Eu, particularmente, fico chocado com essa anestesia coletiva que a gente vive, onde milhões de pessoas passam fome, milhões não têm acesso a saneamento básico, milhões ainda morrem de doenças evitáveis e isso virou apenas uma nota de rodapé. A indiferença é o maior fracasso moral da humanidade contemporânea. Se olharmos os investimentos globais em tecnologia, armamentos e entretenimento digital e compararmos esses investimentos com aquilo que investimos para resolver esses problemas básicos, a assimetria é quase obscena. E ainda junte a esse cenário o que nós vemos acontecendo com os nossos jovens, uma juventude angustiada e os adultos ausentes. E olha, os jovens são o espelho mais sincero do que criamos. Hoje, os jovens se encontram num mundo hiperconectado, mas profundamente solitário. Procuram propósito, mas recebem estímulos fragmentados e superficiais. Sofrem com distúrbios mentais porque o ambiente social, digital e até familiar não oferece mais pressão do que acolhimento. Os adultos, que deveriam ser guias, estão ocupados demais em lutas ideológicas estéreis ou em sobreviver a um mercado de trabalho impiedoso. Falta tempo e energia para oferecer direção. E aí a gente chega no momento em que a gente tem que discutir a tecnologia. A tecnologia como alavanca de manipulação. Nós vivemos o paradoxo dessa era digital, onde nós nunca fomos tão capazes de resolver problemas e, ao mesmo tempo, nunca fomos tão hábeis em ampliar desigualdades. A inteligência artificial poderia erradicar filas, otimizar recursos hospitalares, democratizar a educação, antecipar catástrofes ambientais, mas o seu uso majoritário é para maximizar o consumo, para manipular comportamento e concentrar ainda mais riqueza nas mãos de poucos. O potencial transformador da tecnologia foi sequestrado pelo jogo do lucro. O fio condutor de tudo isso que eu estou citando aqui para vocês são os valores corroídos. É o que une todos esses pontos, a erosão de valores. Nós substituímos colaboração por competição predatória, empatia por indiferença e ética por conveniência. O resultado é um planeta rico em tecnologia e pobre em humanidade.
Se antes o desafio era inventar ferramentas, agora o desafio é reaprender a usá-las para o bem comum. Mas nem tudo está perdido. Existem caminhos, há alternativas. E o incômodo que está nos nossos corações é justamente a semente para essa mudança. Reflitam comigo. Por exemplo, se a gente fizer uma guinada e começar a reeducar para propósito, se a gente transformar escolas e universidades em ambientes que formem seres humanos inteiros e não apenas trabalhadores convenientes para as classes mais abastadas. Se a gente conseguir reconectar a tecnologia à dignidade, adotar métricas globais que avaliem o impacto humano de cada avanço, não apenas o ROI, o market share ou a capacidade de lucro. Se a gente conseguir cultivar uma nova ética coletiva que valorize empresas, governos e instituições que colocam a vida, a equidade e a sustentabilidade no centro das suas decisões. Fundamental, se a gente conseguir resgatar a política como um bem comum, se a gente tirar o debate público da lógica de torcida organizada que se estabeleceu e reconectar com soluções práticas, boas ideias, pessoas valiosas por aquilo que sugerem e produzem para a sociedade. Se a gente conseguir recolocar a saúde mental no centro das discussões, tratar o sofrimento psíquico das novas gerações como prioridade e não como estatística. Enfim, o que eu queria dizer para vocês hoje aqui nesse vídeo, abrindo a semana, é que o mundo atual me incomoda e deveria incomodar você também. Esse incômodo deve ser um combustível. Ele deve virar desespero ou deve virar energia de transformação. O que não nos falta são ferramentas, mas vontade de usá-las com coragem, ética e visão de futuro. O verdadeiro dilema do século XXI não é tecnológico, ele é humano. Significa aprender a colocar a nossa inteligência a serviço da vida e não do poder. Eu gostaria que você também parasse um pouquinho e refletisse nisso. Quando todo mundo percebe o que está acontecendo, fica mais fácil de mudar. Tá certo? Vamos juntos. Boa semana a todos. Um forte abraço. Tchau, tchau.